Bom dia, Paula. De fato, tem bastante coisa para a gente comentar aqui, né? Muita. Quero começar aí tentando entender um pouco da tua leitura. O Fed ainda tem trabalho a fazer na luta aí contra a inflação, Will? Certamente. De fato, esse foi o principal indicador da semana. Saiu na quarta-feira o CPI, né? A inflação ao consumidor americano veio acima do esperado. Eu sei que vocês já comentaram aqui. Inclusive, um grande amigo, Fábio Fares, um dos caras que mais entende de economia aqui dos Estados Unidos, um cara que eu converso bastante. Ele falou que comentou aí sobre o CPI, então, só trazendo um pouco daquilo que já foi falado, né? A inflação americana ela não está cedendo conforme o Fed imaginava, esperava, conforme as projeções apontavam. Ela está se mostrando resiliente, o segmento de serviços continua firme e forte a inflação, os imóveis demora até sair dos preços, né, os preços de aluguéis, e aí, consequentemente, a gente teve uma mudança muito forte nas expectativas de juros. Se lá em dezembro, né, a gente olhava para 2024 e o mercado dizia basicamente o seguinte: olha, tem espaço para 6 cortes de juros, tá? E os juros já começando a serem cortados em março, né, nos Estados Unidos. Bom, passou 3 meses, mudou tudo, tudo, né? Os juros agora, de acordo com a ferramenta aquela do Fed Watch Tool da CME Group, corte de juros agora só em setembro. O mercado, depois do CPI, vinha apostando que em junho começava a cortar, depois do CPI, migraram as apostas e agora só em setembro o corte de juros e não se corta mais nem 6 vezes, nem 6 vezes, nem mais 3 vezes, como já haviam as apostas e o próprio Fed vem defendendo essa possibilidade. Agora a probabilidade de corte seriam de 2%, é isso que o mercado está colocando, de 2 cortes, perdão, é isso que o mercado está colocando na conta. E aí isso obviamente gera uma reprecificação ali das treasuries, bonds e consequentemente acaba influenciando também as Uhum. ações. Oi, Will, esse é o ponto, né, até que você trouxe aí pra gente. Eu fico com essa dúvida, a gente tem observado, de fato, esses rendimentos das treasuries aí, né, em máximas, nos picos, mas também, assim como no mercado de ações, a gente tem, né, visto aí o mercado também acompanhando uma alta. Como explicar, talvez, essa tendência aí mais simultânea, né, das altas? Seriam as sete magníficas as responsáveis por manter aí as bolsas em elevação? De fato, a gente viu 2 mundos ainda no mercado americano, onde você tem algumas empresas tendo uma performance bastante, digamos assim, exuberante, né, no ano. É o caso lá da Nvidia, que sobe 80%, as ações da Meta sobem 45%, Amazon 23%, até Google ali 14% de alta, né, um pouco acima da média do mercado e dos índices, tá? Então, de fato, essas empresas elas contribuíram muito positivamente para o S&P estar rodando aí quase 10% de alta no ano, mesmo com os juros mais elevados. Mas, assim, em geral, até você teve uma alta relativamente espalhada entre outros setores. O setor de bancos performou bem, indústrias também, a General Electric foi bem, algumas outras empresas também foram bem, e algumas empresas de petróleo. Então, a alta até ela foi um pouco mais generalizada, tá? Ainda assim, obviamente, que os principais outliers, né, como a gente fala, foram essas big techs, mas o mercado meio que deu uma ignorada mesmo nos juros até agora, ou vinha ignorando até essas últimas semanas. Nas últimas semanas, essa alta dos juros ela começou a mexer um pouco com o mercado, inclusive de ações, tanto é que a gente parou de falar de novas máximas históricas. Estamos perto ali das máximas históricas nos índices, mas a gente não renovou novas máximas históricas. Exatamente. Will, bom dia para você, Maurílio Goldner aqui. Eu gostaria de saber de você o Dia, seguinte, Maurício. começando nesse início aí de temporada de balanço nos Estados Unidos, uma divulgação que normalmente começa com as grandes instituições financeiras, né? E aí a gente viu justamente os números do JP Morgan, um dia tenso, inclusive, com muitas informações a respeito de notícias envolvendo o setor bancário por aí. Então, só para a gente dividir, primeiro eu queria saber como que você viu esse resultado como um todo. Pois é, o resultado do JP Morgan, ele foi ok, tá? Essa que é a verdade. Ele bateu as estimativas do mercado em termos de receita e de lucros, é importante que diga isso. Ah, parte importante, né, de ter superado as estimativas
foi derivado da compra do First Republic. Lembra quando teve aquele problema dos bancos regionais, né? O JP Morgan foi um banco que incorporou o First Republic, que era um banco de médio porte, não é tão pequeno assim, né? E isso ajudou, obviamente, a inflar as receitas e os lucros do JP Morgan. Então, as receitas cresceram 8%, os lucros cresceram 6%. Só que quando você expurga o efeito do First Republic, o crescimento foi bem menor. Crescimento de receitas de 4% e de lucro de 1% só. Então, você já vê que já diminuiu, já mudou um pouco a fotografia. Olhando para frente, o Jamie Dimon falou que a economia está forte, está robusta, está resiliente. Ele segue vendo preocupações, questões geopolíticas, a inflação persistente. E o guidance que o JP Morgan deu para o ano, ele foi praticamente inalterado em termos de lucro. E aí, obviamente, depois de uma alta relevante que as ações tiveram, né? Se você olhar nos últimos 12 meses, deixa eu ver aqui, mas a performance do JP Morgan foi bastante relevante, 45% de alta nos últimos 12 meses, né? Então, depois dessa alta, abre espaço ali para uma realização por conta desses pontos. Que mais? Margens mais compressas nos seus depósitos, menos depósitos também. Então, algumas métricas específicas, não foi um resultado ruim, tá? Mas também não foi nada de excepcional, eu diria que foi ok, e com algumas métricas específicas que aí acabaram a gerar essa realização que a gente está vendo hoje para as ações do JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, o primeiro banco a reportar resultados, é emblemático, é importante, e isso, obviamente, acaba fazendo preço, né? Ô Will, já que você citou aí, né, nessas falas ali do Jamie Dimon, baseado nessas preocupações ali que você até trouxe aí, que ele pontuou, como você acredita que os grandes bancos eles devem preparar, né, essas estratégias para navegar nesses ambientes ainda de incertezas, especialmente considerando projeções de lucro praticamente inalterada aí para 2024, o JP trazendo essa projeção inalterada para este ano? Pois é, os bancos, eles têm, por um lado, o lado positivo, os yields mais elevados, né? Isso ajuda a rentabilizar a parcela daquela que são reservas que eles têm que ter, que eles têm que manter em caixa. Normalmente, esse caixa fica em treasury, então isso rende mais. Mas eles também, obviamente, têm que... E eles conseguem o spread. Quando você tem mais juros, você acaba conseguindo ter mais spread, em geral, em operações de empréstimo e tudo mais, e isso é positivo. Nesse resultado, o JP Morgan ele reduziu as provisões para devedores duvidosos, o que, olhando para frente, dado que o Jamie Dimon coloca esse cenário talvez aí de receio e algumas incertezas, talvez ele tenha que recompor um pouco dessas reservas, aumentar essas reservas lá na frente, e por isso que ele está já dizendo que o lucro talvez não cresça tanto, não cresça praticamente em 2024, tá? Então, acho que é mais ou menos por aí. Em geral, assim, de novo, não foi um resultado ruim, a situação de crédito, a situação bancária, ela não tá ruim, obviamente que a gente teve problemas nos bancos regionais, que são outra realidade. Agora, olhando para frente, obviamente que a gente, se de fato a economia não manter esse pace e aí começar a desacelerar, a gente poderia ter um aumento da inadimplência, aí os bancos têm que provisionar mais e por aí vai. Ô Will, mudando de assunto, não tem como não perguntar para você sobre este tema, né? Afinal, temos falado bastante aqui nos últimos dias da polêmica ali envolvendo, né, Elon Musk, agora mirando, acho que as armas ali mais potentes, vamos dizer, né, apertando ainda mais ali no tom as críticas aqui para o Brasil. Isso tem chamado muita atenção, principalmente quando se trata, né, de liberdade de expressão, poder estar em xeque, na verdade, estar em xeque aqui no Brasil. Queria entender um pouco da tua leitura, né? Primeiro sobre essas repercussões aí fora, quais são os riscos de fato que esta imagem aqui do Brasil pode gerar aí para o mundo? A gente já vê, muitas vezes a gente discute, né? Como que o investidor estrangeiro olha para o Brasil, tem muitas questões internas que acabam atrapalhando também a atratividade do Brasil, mensurando esse risco político Brasil, mas de fato, né? Como que você vê esta situação e se você acredita que de alguma forma isso pode realmente acabar atrapalhando a atratividade ali do país em trazer investidores estrangeiros?
Eu acho que assim, só reforça um pouco daquilo que quando se coloca na conta um país emergente, você imagina, espera ou deveria estar preparado para que isso aconteça, né. É uma lástima, Uhum. obviamente, mas é a realidade de um mercado emergente. Muita gente fala: "Ah, como é que o gringo vê o Brasil, né, ou como é que o Brasil é visto em contexto internacional". Eh, um exemplo pode parecer um pouco esdrúxulo, né, mas você pega, por exemplo, a economia da Índia, ela é extremamente relevante, ela é grande, né, para o mundo, o quanto a gente sabe da Índia, né, o quanto o brasileiro sabe da Índia. O que se produz na Índia, como é que é o sistema político da Índia, como é que é a economia da Índia. A gente provavelmente sabe muito pouco, né. Da mesma forma, assim, a verdade é que apesar do Brasil ter a sua relevância, nos Estados Unidos acaba que o Brasil, assim, eh, ele acaba sendo pequeno, né, e por isso que as alocações em Brasil, tá, e aí não estou aqui criticando, tá, gente, só estou fazendo uma leitura do que de fato é a realidade. Por isso que as alocações em emergentes, elas são diminutas e quando você olha nas carteiras globais, o percentual em Brasil ali é 1, 2, 3, 5% quando muito, tá, essa aqui é a verdade. Então e assim, esses eventos que estão acontecendo fazem parte daquilo que volta e meia sem tem umas notícias sempre meio estranhas, da mesma forma que tem Uhum. da África do Sul, da mesma forma que tem da Índia e de outros lugares, né, a respeito do Brasil. Pra gente, como brasileiro, obviamente que é uma lástima, mas eu acho que, assim, pelo menos está expondo uma realidade que ela deve ser, no mínimo, discutida, né. Com certeza, viu, Will? Muito, por sinal, é lamentável, né, a gente viver, né, numa situação como esta, por sinal. Ô, Will, e eu queria entender também um pouco, falando ali contigo, né, sobre vários temas, uma deles até estávamos falando agora há pouco, mas eu queria entender a sua opinião, né, o que, na sua análise, o que recentemente, a gente tem visto essa valorização muito forte do ouro, né, especialmente observada desde o início deste ano. O que indica para você, né, essas condições econômicas globais, esse comportamento do mercado? O que de fato está fazendo aí a gente ver essa valorização tão forte do ouro? Pois é, chamou atenção, né, essa alta, de certa forma, repentina do ouro, né, depois de ficar de lado durante um bom tempo ali, né, assim, o ouro do nada ele começa a Uhum. saltar. Normalmente o ouro teria uma correlação inversa com os yields, né, ou seja, quando os yields caem, o ouro poderia subir. Só que aconteceu isso lá em novembro e dezembro, a gente não viu um grande impacto no ouro, ele até teve uma movimentação, e esse ano os yields voltaram a subir, o ouro também, né. Então chamou atenção mesmo. Uma das explicações que eu achei, né, tentando, procurar informações, sobre, né, foi que bancos centrais do mundo têm comprado mais ouro, né? Nessa questão geopolítica e um precedente que foi aberto, né, quando eh, os Estados Unidos eles congelaram algumas reservas russas, né, e dinheiro de bilionários e tudo mais, eh, trouxe e até de novo eu já falei isso algumas vezes, foi criticado aqui nos Estados Unidos, né, porque isso acaba afetando a visão e a percepção de investidores de diferentes países a respeito da segurança institucional que você tem ou da segurança que você possa ter, em relação ao seu investimento nos Estados Unidos. Óbvio, foi um fato, bem isolado, esdrúxulo, eu diria, ou com uma justificativa, é verdade, mas isso faz com que alguns investidores e bancos centrais do mundo comecem a diversificar. O Banco Central da China tem comprado ouro consistentemente. Foram 17 meses consecutivos de compras de ouro, aumentando essas reservas de ouro, como uma forma de diversificar. Esse ano tem eleição. A gente sabe que o Trump é um cara bastante aguerrido, né, nas suas publicações, seus comentários em relação à China. Então, talvez uma justificativa tenha sido isso. Outros bancos centrais, como Índia e Turquia, também vêm aumentando as suas reservas em ouro, como uma forma de diversificação. Vale lembrar até, eu falei da China, né, mas a China é o principal credor dos Estados Unidos, né? Ainda grande parte dessa reserva, quem mais tem treasury do mundo é a China, né? Então, mas como uma forma de diversificar, esses caras vêm comprando ouro e isso poderia, esse é um vetor aí que ajuda a explicar um pouco esse desempenho do ouro, num cenário também geopolítico bastante estressado. Eu diria que mais ou menos por aí foi do que eu consegui ler e pescar de informação.
Na verdade, a gente até debateu esse tema aqui com convidados que trazem uma leitura que, para o cenário da China, entre as opções ali, o Trump seria menos pior para eles do que o Biden. Mas ainda assim tem toda essa movimentação, né? Como você muito bem pontuou, vários meses tentando, né? Aumentando aí a compra de ouro. Também já vi análises de que talvez seja ali um movimento para tentar enfraquecer um pouco o dólar, mas enfim, você também trouxe muito bem, né? Eles têm muitos títulos e talvez seria um grande tiro no pé. Ô Will, antes de encerrar, não tem como eu não te perguntar sobre esses novos planos da Apple aí anunciados, né? Tentando revitalizar a linha ali dos MacBooks com a introdução de processadores para IA. Queria entender um pouquinho também da sua leitura. A gente viu, o mercado já reagiu bem, inclusive, a essa notícia. Esse era um ponto que a gente até comentou já algumas vezes sobre a Apple. Assim, a Apple foi uma das, não poucas, assim, mas uma das principais big techs ali que não comentou muito sobre, que não vinha comentando, não vinha falando muito sobre inteligência artificial, né? Mostrando desenvolvimentos, novidades, né? Ou seja, você fala, o Facebook já tinha comentado a respeito, Nvidia nem se fala, né? Amazon e Microsoft estão intrinsecamente ligadas também. E a Apple estava meio, o Google também, e a Apple meio à margem, né? E aí ela começou a se mexer e tal, a fazer parte. A gente sabe que ela já vem desenvolvendo seus chips, ela já vem trabalhando nesse sentido, saiu dos carros elétricos, viu que talvez não faça sentido e está indo mais para essa frente. Acho positivo, acho importante, porque parece ser aquele trend que, né, não dá para ficar de fora, né? E eu acho que assim, esse negócio leva tempo, né? A gente já viu mais e mais empresas, a própria AMD e a Qualcomm também já estão desenvolvendo semicondutores específicos para isso, que é aquilo que a gente já comentou em relação à Nvidia. A Nvidia não vai ficar surfando isso eternamente sozinha, né? Vai ter concorrência, como qualquer, isso é racional econômico. Qualquer setor com retorno sobre patrimônio líquido muito elevado, com margens muito gordas, acaba atraindo concorrentes para tentar pegar um pouco dessa margem, e aí essas coisas vão, e aí por isso que acontece alguns ciclos, por isso que algumas empresas eventualmente sucumbem, não estou dizendo que é o caso da Nvidia, mas isso é normal, faz parte do modus operandi, digamos assim, da economia, né? Então, achei positivo e acho que, obviamente, que agora a Apple tem que entregar, também tem que começar a mostrar alguns desenvolvimentos nisso, demora algum tempo, mas só na expectativa o mercado já vai especulando a respeito, né? Exato. Você falou aí de Nvidia, né? A gente tem visto aí vários movimentos, né? Dessa concorrência, como você muito bem falou, inevitável. De alguma forma, você acredita que esse aumento, né, dessas concorrências, Intel, se eu não me engano, foi Intel, não foi? Que acho que falou também ali, lançou um chip, um processador, promete ser mais rápido, inclusive. Queria entender um pouco da tua leitura. A gente viu, né, uma das maiores performances, com toda a certeza, da Nvidia. Claro que este movimento de concorrência está vindo, mas de alguma forma, como você vê ali, né, os próximos meses para a Nvidia? Você acha que ainda tem mais espaço para subir? Eu acho assim, os resultados da empresa esse ano vão ser muito bons, tá? A Nvidia ela continua surfando meio que sozinha nisso. Essas empresas elas ainda estão lançando e isso até entrar, digamos assim, em termos de receita, produção, capacidade de produção e entrega são outros 500, tá? Então, o ano em termos operacionais, falando de resultado para a Nvidia, ele tende a ser bom, ele continua sendo forte, a própria demanda que a empresa ressaltou, os novos chips que eles já lançaram também, então eu não vejo o impacto em termos de resultado agora nesse ano não. Agora, obviamente que o mercado, assim como aconteceu com a Tesla, né, a concorrência, o receio em relação à concorrência começa a ser refletido nos preços das ações e pode eventualmente segurar assim o ímpeto depois das altas recentes que a gente viu, até porque quando você compara, por exemplo, por múltiplos, você pega Qualcomm, AMD, Intel, né, são empresas que hoje negociam a múltiplos mais descontados em relação à Nvidia, e se eventualmente tiverem um produto de qualidade, elas conseguem crescer receita, dar o catching up, e eventualmente aí são ações que poderiam outperformar a Nvidia. Então sim, eu acho que para a ação pode ser, um risco aí, para eventualmente pressão sobre as ações, não tanto sobre o resultado de fato da empresa. Maravilha, Will. Quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Sempre muito bom o papo aqui contigo. Até a semana que vem.